Eu ando por aí conversando com um monte de professores e eu sempre pergunto, vocês sabem quais são os processos exatos para a gente poder fazer lavagem, pós-cura e cimentação de resinas com carga cerâmica? Sempre há dúvida sobre isso e as pessoas não têm uma resposta exata para isso. E eu vou atrás um pouquinho do que as empresas nos dizem. Fique até o final desse vídeo e eu vou te trazer tudo que tem de informação das empresas nacionais que vendem essas resinas com carga cerâmica para odontologia. Bom, pessoal, são dúvidas que pairam sempre no nosso tratamento clínico e com a novidade de as resinas com carga cerâmica estarem nos nossos consultórios cada vez mais, e a gente ainda tem dúvida para saber o que fazer na lavagem, no pós-cura e na cimentação dessas resinas. E isso vai interferir diretamente na longevidade desses trabalhos, vai interferir na forma como vai ficar o acabamento dessas resinas, a forma que a gente trabalha no laboratório e dentro da boca. Isso muda. E é interessante, porque a gente tem muitas dúvidas sobre todos esses processos. Se a gente pegar as informações que as empresas nos trazem, a gente vai seguir um protocolo para cada resina que a gente comprar, que a gente utilizar. Pegando resinas de fora do Brasil, por exemplo, a resina da Bego, que é a Varcel Smile Crown, e ela nos indica que a gente faça uma lavagem com álcool a 96% numa cuba ultrassônica durante 3 minutos e mais 2 minutos numa solução de álcool mais limpa, ou seja, 2 etapas, inicialmente no álcool mais sujo, depois lavando essa mesma peça num álcool mais limpo durante 2 minutos. E ainda assim, utilizando um enxágue adicional com álcool e secar a peça com ar comprimido. No pós-cura, a Bego nos indica usar o Otto Flash, que são 2 lâmpadas de xenon de 1500 flashes, virando a peça entre os ciclos e usando um gás nitrogênio. Uma outra alternativa para isso seria a utilização do Highlight Power. Para a cimentação, ela nos indica a utilização do Relay X ou Unicem ou uma resina composta com primer, utilizando uma Variolink com o Monobond Plus, ou também resinas aquecidas, que também são ideias dessa cimentação desse tipo de peça. A Nexdent, ela traz a informação de que a gente utilizaria um álcool a 96% e ultrassom também entre 3 minutos utilizando um álcool mais sujo e 2 minutos num álcool mais limpo, mas nos traz um máximo de 5 minutos dessa lavagem. Depois disso a gente deve secar para evitar exceder o tempo para essa resina não deformar. No pós-cura, a empresa nos traz a ideia de utilizar o LC 3D Print Box, que é uma luz de UVA, durante 30 minutos ou utilizar algum equipamento validado. E para a cimentação, ela nos orienta então a utilizar algum cimento validado, mas não dá o cimento exato que a gente deveria utilizar. A Formlabs, na sua Permanent Crown Resin, ela nos traz a ideia de a gente utilizar o Form Wash, um álcool acima de 99%, pelo tempo definido no IFU. Utilizar escovas para as áreas internas da peça e secar com ar comprimido durante 30 minutos. No pós-cura, ele separa a primeira cura com a peça ainda com suportes e uma segunda cura depois da remoção desses suportes. E a cimentação, a Formlabs orienta a gente a utilizar um cimento autoadesivo. E como exemplo, o Relax Unicem ou uma resina composta com primer e silano. No caso, um Variolink Static DC com Monobond Plus. Mas a gente tem resinas no Brasil onde a gente tem mais acesso. E eu quero mostrar para vocês o que essas empresas trazem nos seus catálogos, quais as etapas que eles enfatizam, e a gente vai pensar um pouquinho daqui para frente como as coisas vão acontecer. Hoje, cada vez mais chegam trabalhos testando essas peças, as propriedades mecânicas dela, em artigos validados, utilizando várias formas de lavagem, cura e de cimentação, e nos trazem informações até diferentes do que a gente tem nos catálogos das empresas. Importante a gente estar sempre aprendendo e modificando, dependendo da forma como a gente avalia esses estudos, mas eu quero trazer exatamente o que a empresa traz hoje. E daqui para frente é interessante a gente começar a conversar sobre isso. Eu quero trazer vários artigos e eu quero fazer um vídeo específico sobre isso, principalmente da questão da lavagem das resinas, que hoje cada vez mais está modificando. Existem empresas nos trazendo informações de que o álcool
deforma essas peças e que seria importante talvez até a gente não utilizar ou utilizar com cuidado o álcool para lavagem dessas peças. Bom, pessoal, eu separei alguns catálogos das empresas que mais vendem resina com carga cerâmica no Brasil para a gente poder olhar o que as empresas nos falam. É importante a gente seguir o que eles dizem. A gente vê que nas redes a gente começa a modificar alguma forma de fazer essas coisas que eram lá no começo de quando eles lançaram as resinas, mas é interessante a gente ter coisas documentais para a gente poder ter alguma coisa para seguir. Então eu vou abrir esses catálogos, é importante a gente ver juntos, mas isso pode, a gente sabe, mudar ao longo do tempo, a gente vai aprendendo, vai fazendo estudos em cima dessas resinas e a gente vai vendo algumas modificações e algumas melhoras que talvez a gente faça nesses fluxos. Vamos para a tela aqui do computador e eu vou abrir algumas resinas então. Vamos começar com as resinas da MakerTech. A MakerTech tem duas resinas de carga cerâmica, que seriam a BioCrown normal, que ela foi lançada antes, e a segunda seria a BioCrown Diamond, que ela tem mais carga, né, na sua composição. São as duas resinas vendidas pela MakerTech. Vamos abrir aqui. Bom, eu tenho aqui os dois catálogos, o catálogo da BioCrown, né, convencional, que foi lançada antes, e o segundo catálogo, o catálogo da BioCrown Diamond. Então, para a gente poder dar uma olhada. Vamos ver na da BioCrown, que as informações vieram inicialmente da BioCrown normal. Então é o objetivo de desenvolver materiais, né, para a gente fazer impressão 3D, e eles nos trazem todas as vantagens, né, utilizar elementos a longo prazo, facilidade de impressão, enfim. Mas qual a ideia então do vídeo aqui? A gente entender as questões de lavagem, pós-cura e cimentação dessas resinas. Então aqui, ó, vamos dar uma olhadinha. Aumentei um pouquinho para a gente poder visualizar melhor. Agitar o nosso pote durante 40 minutos. A gente pode deixar, eu normalmente deixo essas resinas dentro daquelas câmeras misturadoras, algumas delas já aquecem a resina, então é interessante que a gente aqueça para facilitar essas impressões. Então deixar durante 40 minutos, né, porque a gente não vai ficar 40 minutos mexendo os tubos, né, deixar ela misturando durante 40 minutos, colocar no tanque da impressora a quantidade indicada, após a impressão colocar os objetos em álcool isopropílico de 3 a 5 minutos em movimento para retirar então a superfície que ficou não curada dessa resina. É interessante a gente levantar essa questão, porque cada vez mais os estudos estão querendo trazer a ideia de que a gente não deveria deixar imersas essas peças em álcool. Então vamos ver se isso vai com o tempo modificar. Então aqui, mas a ideia aqui é a gente deixar ele de 3 a 5 minutos lavando. Não fala em 2 tipos de álcool, que nem as empresas de fora do Brasil. Depois colocar em câmera de luz UV para pós-cura entre 10 e 20 minutos, realizar o polimento mecânico ou glaze. É normal, eles já trazem a ideia de que essa peça ela acaba ficando esbranquiçada na superfície, e é comum isso acontecer mesmo, mas essa esbranquiçada acaba saindo com o nosso acabamento, polimento, né? Então isso aí é interessante que acontece, mas a gente consegue tirar. Lavagem e secagem da peça em água corrente e detergente antes de prosseguir na cimentação. E eles falam então, depois disso, que olha aqui, ó, que ela deve se homogeneizar novamente antes da próxima impressão. Normalmente a gente acaba tirando toda a resina do tanque, aquecendo ela novamente e colocando de volta para o tanque, porque normalmente a gente acaba utilizando os watts reduzidos e esses watts acabam não aquecendo mesmo nas impressoras que têm aquecimento da mesa. E o ideal aqui em temperatura entre 25 e 38 graus, realizar a calibração da resina, então enfim, todas as questões normais de impressão. Nos protocolos então de cimentação, o protocolo para uso com cimentos resinosos é o mesmo utilizado para copômeros convencionais. Então a gente utilizaria a mesma tipo de cimentação que a gente faz provavelmente para peças de resinas compostas indiretas e também para resinas fresadas, né, que a gente vai utilizar cerômeros fresados. Então, jateamento da superfície. Então, olha só, a gente faz o jateamento, aqui ele não fala como, mas existem formas de fazer esse jateamento. Ácido fosfórico por 45 segundos na peça, lavagem total para retirada desse ácido, secagem, aplicação do sistema adesivo e cimentação com o cimento da nossa escolha, que normalmente vai ser um cimento que seja dual ou fotopolimerizável para as peças que são mais finas. Acho que peças talvez mais grossas, porque essas peças, muitas delas são impressas em resinas com pouca translucidez,
Então talvez a gente poderia utilizar resinas duais, né, cimentos duais para poder fazer essa cimentação. Então, por se tratar de uma resina de carga inorgânica silanizadas e ter um alto grau de conversão durante a pressão, não se faz necessário o uso de silanos. Entre os passos 4 e 5, algumas empresas elas nos orientam a usar silano, mas a MakerTech não. E para cimentação para uso provisório pode ser utilizado cimentos diversos, E da mesma forma, jateamento, lavagem e aplicação do cimento provisório da nossa escolha. Depois ele fala um pouquinho de maquiagem, que é feita basicamente da mesma forma na superfície. Então, bem interessante como que a gente deve utilizar a BioCrown para uso, então, para fazer todo esse processo, Na BioCrown Diamond, então ele traz menos informações, mas provavelmente a gente utilizaria o mesmo fluxo. Então aqui a gente tem o catálogo dela, ele fala mais das propriedades, porque o que modificou ali foi a questão a quantidade de carga que a resina traz, então essa é interessante, e ele não traz a forma de cimentar, lavar ou curar essa resina. Mas provavelmente no catálogo não vem, mas a gente vai utilizar o mesmo processo que a gente utilizou na BioCrown convencional. A outra resina que a gente traz é a Voxel Print. Eu vou abrir elas aqui, os catálogos da Voxel, vou abrir os catálogos que a empresa nos traz, e ela traz algumas informações, um catálogo de perfil técnico e um catálogo, então, falando sobre instruções de uso, Vamos ver o nosso catálogo aqui do perfil técnico da empresa, que traz algumas informações, descrição do produto, as cores, A Voxel tem cores até HT, que não é muito comum nesse tipo de resina, que é interessante, e algumas informações técnicas, do tamanho das peças que a gente deve utilizar, enfim. Mas a ideia é a gente avaliar essa questão da lavagem pós-cura e cimentação. Então, estabilidade de cor, opacidade, citotoxicidade, que também são todas questões bem importantes, E um caso clínico, no catálogo da empresa, ele só traz isso. Então, ele traz todas as informações técnicas, radiopacidade, toxicidade, estabilidade de cor, dureza e o módulo de flexão, resistência flexural dessa resina, enfim. E nesse outro catálogo que a gente tem, ele traz mais informações sobre a questão da cimentação. Então ele é mais escrito. Vamos ver aqui então quais são as informações interessantes, Ele vai nos mostrar limpeza e remoção de suportes. Vamos achar aqui, preparação do material e impressão. Bom, a impressão foi feita, limpeza. Então, sempre que for manipular a resina por materiais de impressão não curados, utilize óculos. Após a conclusão do processo, desconecte da mesa, enfim. Manualmente remova com cuidado os suportes. A recomendada realização da lavação das peças manualmente. Se a utilização do equipamento da lavação onde a peça ficaria imersa em solventes. Em função de conter alto teor de carga vitrocerâmico, quando ele é imerso por um determinado tempo em etanol ou álcool isopropílico, as peças desenvolvem um acabamento de superfície, então ela fica esbranquiçada, Utilizar um pano embebido em álcool isopropílico maior que 90%, de pureza, limpa a peça impressa, removendo a resina não curada. Recomendo-se o uso de escova. Então eles nos falam para a gente lavar, limpar essas peças com escova utilizando álcool isopropílico. A gente vê o pessoal falando de não usar álcool ainda, mas a recomendação da empresa técnica é isso, é usar álcool, a gente utilizar alguns pincéis para limpar a peça internamente, porque às vezes só com álcool borrifando é difícil. Então, escovar, utilizar microbrushes para poder limpar internamente essa peça. Evitar deixar a peça em contato com álcool acima de 5 minutos. Então, basicamente é o que as outras empresas vêm falando, da gente imergir ele, então, em um tempo curto, não maior do que 5 minutos, Então, nas outras empresas ele fala em 3 num álcool sujo e 5 num álcool mais limpo, aqui ele fala não superior a 5 minutos. Então, cada equipamento é diferente. Para fazer o acabamento, fresas multilaminadas, e a cimentação, ele nos traz de orientação. Usar isolamento absoluto, deve-se fazer o processo de adesivo no dente, então a gente vai fazer a taquiasta adesivo no dente, em esmalte dentina, aplicando adesivo, cimentação sobre peças metálicas. A gente poderia utilizar então adesivo contendo MDP, que ajudam na cimentação de peças metálicas. O adesivo deve ser aplicado uniformemente durante 10 segundos. Para obter maior, já ter a superfície interna da peça, então a gente faz o jateamento, visando criar micro rugosidades, como qualquer peça que vai ser cimentada. Utilizando álcool etílico isopropílico, limpe e remova os resíduos internos, então ele também orienta a gente a utilizar álcool para poder limpar a peça internamente. A gente sabe que hoje tem outras formas de limpar essa
peça. Alguns falam em lavar essa peça, outros alguns produtos específicos que as empresas têm para isso. Aplique Silano, nesse caso, ele nos orienta, então a FGM orienta para essa peça utilizar Silano, deixar reagir por no mínimo 60 segundos, remove excesso com um jato de ar. Aplique adesivo com MDP por 30 segundos e aplique jato de ar por 10 segundos. Aplique o cimento, né, conforme a recomendação, remove os excessos e aguarde de 7 a 10 para que ocorra a polimerização química. Então aqui a gente poderia utilizar cimentos químicos duais, mas a gente sabe que a gente poderia utilizar cimentos que são fotopolimerizáveis também. Conservação e armazenamento, limpeza final. Enfim, a gente trouxe então essas questões da Voxel que são importantes, né? Então aqui ele nos traz um pouco diferente do que outros materiais, mas basicamente a maioria das formas da gente agir com essas resinas, ela é muito próxima do que a gente viu nas resinas de fora do Brasil e também das resinas da MakerTech. A próxima resina que a gente vai trazer aqui, então, os nossos catálogos seria a Vitality, que é produzida pela Smart Dent. Vou abrir os catálogos que tem aqui. E para a Smart Dent, a gente pode entrar lá no site da empresa e solicitar os e-books. Então ele vai abrir um acesso direto ali para a gente baixar e fazer os downloads dos e-books, que são bem interessantes. Eles mostram, então, bem clinicamente como que a gente pode trabalhar. Então os e-books que a gente tem, então, ele fala da resina Vitality, né? Então fotos. A resina é fruto de mais de 3 anos de estudos, de pesquisas. Tem uma matriz orgânica e uma matriz inorgânica. Quais são os diferenciais da resina, né, da Vitality? Então aqui tem esse catálogo falando um pouquinho sobre a resina. Depois disso, a gente vê coroas impressas, as formas, as cores que essa resina tem, as propriedades mecânicas dessa resina. E aqui eles trazem umas informações. Estão falando de protocolos de pré e pós-impressão. Então, filtrar a resina, espatular, temperatura entre 25 e 35 graus para impressão. E aqui, protocolo pós-impressão, solvente para lavagem e etanol. Vamos aumentar um pouquinho aqui para poder visualizar melhor. 96% ou isopropílico, 30 segundos da lavagem. A segunda etapa, então, ar para poder secar e colocar entre 8 e 20 minutos em cura UV. Então aqui a gente consegue ver que a ideia da resina é mais ou menos essa, né, de trabalho. Workflow de resinas impressas, então preparo, escaneamento, design, enfim, como que se faz. Vamos descendo aqui para poder ver mais informações. Então, aí ele nos traz também informações das questões de espaço, né, de que tamanho que a gente tem que fazer as nossas peças, né, escaneamento. Depois do escaneamento, então, o design, então ele nos mostra as ideias, impressão 3D. Bom, ele nos mostra as questões de como que a gente deve colocar essas peças na mesa, isso é importante. Então, eu já trouxe alguns trabalhos falando sobre isso, como que a gente deve colocar essas peças na mesa, para que a gente tenha, então, desde melhor resistência dessas peças, até mais facilidade para que ela seja impressa e mais facilidade para que a gente possa tirar o suporte, dar um acabamento melhor e não ter problema colocando suportes na parte interna dessa peça. Então é bem interessante a gente pensar nisso, não errar nessa questão de como colocar a peça na mesa, as cores, né, que são dessas resinas, e o acabamento ele nos mostra como fazer. Então, remoção da resina pós-impressão, enche um pequeno recipiente, ó, aumentar um pouquinho aqui, enche um pequeno recipiente, 50 ml de etanol, 96% isopropílico, mergulha a peça com uma pinça e agite por 3 segundos no álcool isopropílico, e com o pincel esfregue delicadamente toda a superfície da remoção de qualquer vestígio de resina. Use para limpar completamente também a parte interna, né, que é mais fácil porque a gente acaba ficando com aquela resina que ela é mais espessa, com dificuldade de remover a parte interna. Se a gente for fazer a cura com essa resina ali, a gente vai ter alteração dessa nossa peça. Após, seque com ar comprimido e seque até que fique com uma aparência opaca, né? Então essa peça ela acaba ficando, né, mais opaca. E no fluxo da Smart Dent ele nos traz o NanoClean. Após a secagem com ar comprimido, utilizar o sistema de limpeza para impressão em resinas. Aperte uma caneta, porque esse NanoClean ele vem numa forma de caneta, a gente consegue visualizar aqui. Esfregue vigorosamente por toda a superfície externa e interna da impressão e após aplicar toda a superfície externa e interna, seque com ar comprimido. Então, a gente utilizar esse NanoClean, pois cura após a limpeza. Então, ele coloca aqui, ó, 8 minutos as facetas, né, no pós-cura, 10 minutos para coroas, 15 minutos para pontes e 20 minutos para protocolo,
se a gente utilizar então essa câmera de cura Legu Mercury UV de 36 watts. E na Anycubic de 25 watts, a gente vai aumentar um pouquinho o tempo, né? Porque ela tem menos watts que a Legu Mercury. 10 minutos nas facetas, 15 nas coroas, 20 nas pontes e 25 nos protocolos, para te garantir máxima resistência mecânica e biocompatibilidade dessas peças. Então essa é a orientação, depois a caracterização que a gente faz então com os smart makes da própria empresa. Vamos ver aqui outros e-books são mais ou menos o que a gente tinha visto ali anteriormente. Bom, aqui então ele traz um exemplo, né, clínico de como que a gente faz, então, preparar a base para a gente poder trabalhar aqui. Então ele fez a base para poder suportar essa peça antes de fazer o escaneamento. O escaneamento é feito depois desse preparo, né, do nosso dente, então feito resina para poder deixar um preparo expulsivo, escaneamento, e a gente vai passando a forma da impressão dessa nossa peça e tá aqui. Então depois da impressão, o que a gente faz? Lavagem com álcool, utilização do NanoClean, uma caracterização dessa peça. Depois utilizamos óxido de alumínio de 27 micras das partículas na parte interna dessa peça que vai ser cimentado, ácido fosfórico por 60 segundos, silano e adesivo. Não polimerizar o adesivo para que a gente não crie uma espessura. Jateamento também com óxido de alumínio na parte do dente. Aplicação de ácido fosfórico, então, em toda a base por 15 segundos. Aplicação de adesivo, então, sem fotopolimerizar também no dente. Cimento resinoso e utilizando, então, dentro da nossa peça, antes da colocação da nossa peça em boca, apertar essa peça e tirar os excessos, né? A gente sabe. A gente pode utilizar várias formas dessa cimentação. Aqui ele mostra um cimento ou resina aquecida, enfim, outras formas de utilizar. Fotoativar. A gente pode utilizar então cimentos duais, vai polimerizar, e cimentos fotopolimerizáveis também, fazendo essa polimerização. E é isso, o resultado final então da nossa peça. Então é bem interessante, né, a forma de que eles nos trazem, né? Então aqui também um outro catálogo do NanoClean, que a gente falou algumas vezes, que seria basicamente para quê? Para a limpeza precisa dessas peças de impressão 3D feitas com resina com carga inorgânica, né? Eliminar as necessidades do uso do óxido de alumínio no processo de jateamento e remoção das partículas inorgânicas. Então é mais uma forma da gente fazer esse tratamento interno das peças. Então isso que traz a Smart Dent na sua ideia, né, de como que a gente faz a cimentação dessas peças e a lavagem, o pós-cura. A próxima resina é uma resina que é mais nova no mercado, a Cosmos da Hiller. Eu vou abrir então os catálogos da Cosmos. Então tá aqui, primeiro a gente tem uma resina de Crown Bridge e outra resina então de Full Arc, né? As duas resinas estão com 65% de carga, que é o que traz a empresa. A resina então de Crown Bridge, vamos aumentar um pouquinho para a gente poder visualizar melhor aqui. Ela nos traz informações aqui então quanto a algumas características: alta resistência, baixa sedimentação, que é importante às vezes para a gente imprimir, extrema naturalidade, brilho, estabilidade de cor, utilizado para impressão 3D. As propriedades dela, então aqui só trouxe isso. No catálogo da Full Arc, então, da mesma forma, então ele traz as propriedades. E a gente vai procurar um pouquinho agora as questões, então, técnicas de cimentação da Cosmos. E quais são essas orientações dadas pela Hiller, né, que é vendida pela empresa Straumann Neodent? A gente utiliza como, né? Então ele coloca o frasco por 30 minutos misturando, então a gente vai colocar nesses misturadores e aquecedores, né, que ele fala em duas etapas, né? Misturar e aquecer de 28 a 32 graus, adicionar a resina, né, no nosso tanque de pressão. Após aquecimento, então, a gente vai colocar ele para imprimir. Vamos ver aqui como é que ele funciona para falar. E depois que a gente imprimiu, quais são as orientações que a empresa traz? Coloque dentro de um becker e adicione até cobrir durante 1 minuto. Então ele coloca então a nossa peça, né, dentro de um becker, né? A gente vai usar um recipiente para colocar a resina para lavar durante 1 minuto. Esse processo deve ser repetido durante 3 vezes, sempre trocando então o compósito. Então aqui o que eles nos mostram? Ele nos traz um compósito que é desenvolvido e vendido pela própria Hiller, né? Que não é um álcool, né? Então é um Cosmos Plus Composite Clean Solution, que ele não pode ser aquecido. Provavelmente ele tem alguma base de álcool para poder lavar. A aplicação recomenda-se o uso de um becker. Depois disso a gente faz uma utilização de ultrassom,
né, utilizando o ultrassom para poder lavar dentro dessa nossa solução. Deixe por 3 minutos no ultrassom, após coloque então nessa mesma solução 3 minutos em repouso, né? Enfim, então a gente vai utilizar essa questão. Depois a gente vai fazer uma secagem com ar comprimido de forma suave, evitar a secagem excessiva para que ele tenha um aspecto melhor, né? Então a gente seca para não secar demais. E o pós-cura, ele nos mostra aqui, dependendo da câmera que a gente utiliza, P-Cure 20 minutos, a Pionext 10 minutos, as câmeras dessas mais comuns que a gente tem, Anycubic, 60 minutos. Então, utilizando câmeras mais que tem outros recursos, né, a gente utiliza menos tempo, e essas câmeras de cura mais comuns, 60 minutos. Então, depois do pós-cura, a gente pode então utilizar as maquiagens para que a gente possa então poder trabalhar. E, para finalizar, uma imersão do dispositivo em álcool 70 por 10 minutos antes de fazer a nossa maquiagem. Essas são as orientações que a Ihler traz nos seus catálogos, né? Também algumas orientações parecidas com as outras resinas, mas eles têm aqui a solução. Eu até não conheço a solução, né, que eles utilizam para poder então lavar, mas provavelmente alguma solução com um álcool, né? Vamos atrás para entender qual é essa solução. E olhando aqui então no catálogo da empresa, essa Cosmos Composite Cleaning Solution, utilizada então para fazer a limpeza. Olha o que ele fala aqui como nota: não recomendamos o uso de álcool etílico ou isopropílico, pois ocasionará o esbranquecimento dessas resinas, o que é comum, mas que poderia resolver depois no acabamento. Então aí eles mostram aqui uma comparação, né? Então, como que a gente faz, né, entre uma e outra? Eles mostram para a gente poder fazer essas lavagens. Então, é basicamente um compósito que é vendido para a gente poder fazer essa lavagem. E fazendo uma pesquisa aqui para saber o que é exatamente esse material, ele fala então que a composição exata dos ingredientes químicos não é divulgada em detalhes técnicos públicos, mas é projetada para resinas com carga, ou seja, contém partículas. Então ele não traz exatamente o que é. Se alguém souber, até pode colocar nos comentários. Mas basicamente então são soluções novas, né, que o mercado vem desenvolvendo para a gente poder fazer a lavagem adequada dessas peças. E a última empresa seria a Sprint Ray, e tem as resinas então que são vendidas para que a gente possa utilizar nas impressoras da Sprint Ray mesmo, que seriam as resinas Ceramic Crown e Onx. Então, que elas trazem no Brasil, elas são parametrizadas para a gente utilizar nas próprias impressoras deles, né? Então eles trazem aqui manual de utilização. Ele nos mostra aqui a questão de preparo dos dentes, na verdade a forma de fazer os dentes no fluxo deles. Então ele nos mostra aqui. É interessante a gente entender que elas podem vir, né, na forma líquida para a gente poder imprimir nas impressoras da própria Sprint Ray, e também na forma de êmbolos, onde a gente utiliza na Midas, né, que é por compressão, é diferente, mas as resinas elas são as mesmas. Elas só são embaladas e utilizadas de uma forma diferente, melhorando a questão do tempo, né? Então a gente imprimindo mais rapidamente e com controle melhor do fluxo, que é assim que a empresa nos orienta. Então aqui a gente vai utilizar, mostrando como que a gente faz. Se a gente voltar aqui então, como que são os aplicadores para limpeza, né? Ele nos diz que a gente utiliza 5 minutos para limpeza. Vamos utilizar microaplicadores, alguma forma de colocar o álcool, né? Então ele nos orienta a utilizar álcool isopropílico a 99%, compressores de ar para a gente poder secar e alicates para tirar esses nossos suportes. A gente vai fazer isso, então aqui na ordem, né? Remover os suportes, limpar. Então a gente vai utilizar então no álcool isopropílico submerso, né? Então dentro do nosso álcool isopropílico. Depois a gente vai utilizar então esses microaplicadores para tirar o excesso dessa nossa resina. Depois disso, a gente vai utilizar as próprias câmeras de cura, que é a Procure 2, né, que a empresa nos traz, durante 7 minutos. Então esse é o processo de pós-cura que a empresa traz. Depois ele nos traz uma lavagem em torno de 5 minutos, usar toalhas absorventes. Depois disso, então, de secar, ele precisa de um pós-cura, né? Então ele fala para nós mergulhar novamente, né, no álcool isopropílico e secar.
Então a gente faz essa término, né, da nossa peça, essa orientação. E o preparo, então, no final, durante 10 minutos, é a gente utilizar peças laboratoriais para fazer o polimento, a ordem que a própria Sprint Rate traz para a gente poder trabalhar antes dessa caracterização da superfície dessas peças. Então ele nos traz essas orientações, é isso que eu consigo encontrar das empresas. Essas são as resinas de carga cerâmica que têm orientações que são mais vendidas no mercado, existem mais algumas outras. Cada vez mais a gente tem resinas melhores chegando, cada vez mais a gente consegue utilizar formas diferentes, mas basicamente, então como que a gente viu aqui dentro dos catálogos que as próprias empresas nos trazem? A gente fazer então a impressão, fazer uma lavagem, a maioria delas usando álcool isopropílico para fazer essa lavagem. Então hoje se fala em mergulhar as resinas por pouco tempo no álcool isopropílico. Então hoje está se levantando correntes de que a gente deve utilizar ela sem mergulhar essas peças em resina. Hoje se levanta uma corrente de que a gente não deveria mergulhar essas peças no álcool ou mergulhar por pouco tempo, ou também não mergulhar e só limpar com álcool a superfície dessas peças, ou utilizar alguns líquidos que as empresas mesmas vão nos trazer para a gente poder lavar, ou basicamente não utilizar álcool. A galera está precipitadamente trazendo essa informação. Eu acho que ainda é a orientação das empresas a gente trazer essa lavagem com o álcool para poder tirar da superfície, mesmo trazendo esse esbranquiçamento, é importante a gente pensar em tudo isso. Mas eu acho que os estudos que vêm vindo cada vez mais, principalmente 2023, 2024 e 2025, muito pouco ali, mais agora 2025, sobre a questão do que a gente tem que trazer nessa pós-impressão, todas as formas até que a gente consiga cimentar nossas peças da forma mais adequada possível. Então é importante a gente pensar tudo isso e cada vez mais evoluir, no pensamento de fazer isso da forma mais correta possível para que as peças tenham a maior longevidade possível na boca dos nossos pacientes. E aí, pessoal, e como vocês fazem para lavar, curar e cimentar as resinas com carga cerâmica? Todo lugar que eu vou, eu falo com os professores que trabalham com resina e eles nos trazem informações que até são desencontradas ou ninguém tem uma certeza absoluta de como que a gente deveria fazer todo esse processo para a gente poder trabalhar com esse tipo de resina. O que a gente sabe que isso é uma realidade, que cada vez mais a gente vai utilizar, a gente tem resinas cada vez melhores, com maior quantidade de carga dentro delas, o que nos traz basicamente melhoras nas questões de desgaste, longevidade desse material, mas eu acho que a gente precisa se basear na ciência, a gente tem que ler os artigos, ver o que as pessoas estão pesquisando sobre as resinas que a gente trabalha, não levar em consideração somente o que as empresas falam, e a gente tem que utilizar esse material com calma, reavaliando os resultados que a gente tem na nossa clínica e cada vez mais melhorando o uso desse tipo de material, porque é um material que cada vez mais vai aparecer no nosso dia a dia dentro do nosso consultório, o que nos facilita, nos ajuda e traz uma série de possibilidades para a gente poder resolver os nossos casos lá no nosso consultório. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa nos comentários como que você faz, se você acha que alguma coisa que eu falei não está dentro da realidade de hoje. Talvez no seu dia a dia você tenha alguma resina que eu não falei, alguma forma de trabalhar diferente. É bem importante para que a gente possa discutir, evoluir e crescer juntos. Até mais!